Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados irmãos e visitantes, amém? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, 1 João, primeira carta, João capítulo 4, nós vamos ler um versículo, eu vou ler um versículo, os irmãos me acompanham. Vamos colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, no versículo 8. Quero agradecer a Deus, Pai, nosso pastor Ricardo, os pastores, pela oportunidade que nos concede de trazermos esta santa e bendita palavra de Deus. Amém? Amados, todos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Curvar nossas cabeças. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, em nome do teu Filho amado, Pai, que nós nos colocamos, Pai, diante de ti, Pai, pedimos que teu Espírito Santo, Pai, tome minha boca agora, Pai, que eu possa diminuir, Pai, que o Senhor possa crescer através da minha vida, que teu nome seja glorificado por esta palavra que vai ser proferida, Pai, que nós cremos que ela jamais voltará vazia, porque a tua palavra, e temos a certeza pela fé que ela cumprirá o propósito para o qual ela foi falada, Pai. Então, te agradecemos por essa bendita oportunidade, estamos ouvindo a tua palavra e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, o amor é algo que nós precisamos nos aprofundar no entendimento do que vem a ser esse amor de Deus, né? O amor é um atributo moral de Deus, né? A expressão maior de Deus que nós sabemos é o amor, porque Deus é amor. Essa palavra nos revela que Deus é amor. E esse atributo moral é um sentimento pelo qual Deus quer manter uma relação pessoal com cada um de nós, né? Através desse amor. E através deste amor, né, aperfeiçoado em nós, que nós tenhamos comunhão. Se nós andarmos nesse amor, se nós andarmos na luz, a única forma de nós termos comunhão com o nosso próximo, amarmos o nosso próximo, é nós vivermos nesse amor, né? Que amor é esse, né? Há uma expressão que eu ouvi uma vez, que a oração começa na realidade quando as palavras terminam, quando nós, na realidade, terminamos, acabamos de nos falar com Deus, quando nós vivenciamos a nossa fé. Essa é a grande oração, ainda que nós tenhamos que verdadeiramente ter uma vida de comunhão, uma vida de proximidade com Deus em oração. Isso é muito importante para a vida do cristão, né? Da mesma forma, a nossa vida, fazendo uma correlação, a nossa vida verdadeiramente passa a ter sentido, passa a ter valor, passa a ter significado diante de Deus, quando nós passarmos a vivenciar este amor. Porque tudo que nós fizermos, se não vivenciarmos este amor de Deus, de nada adianta diante de Deus. Tudo é vaidade, tudo passa, né? Quando nós vivenciamos o amor de Deus, nossa vida, nós perpetuamos esta vivência para a eternidade. Nós estamos falando de coisas espirituais, né? E se nós queremos fazer da nossa vida uma vida com significado, nós temos que nos aprofundar, nós temos que dar um passo além na fé, para nos aprofundar, não vivenciarmos este amor, esta fé na superficialidade, né? E sim buscarmos entender, buscarmos uma comunhão, uma vida diante de Deus, através da oração, através do conhecimento da palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, para que nós possamos nos aprofundar nesse amor de Deus, entender o que é esse amor, para que a gente possa
ter uma vida que não venha a ser uma vida em vão, porque a nossa vida é uma vida muito rápida, né? Nós vivenciamos uma vida muito rápida, então nós temos que aproveitar ao máximo a nossa vida, porque todo o tempo que nós perdemos na nossa vida, nós estamos perdendo a nossa própria vida, porque a nossa vida é o tempo que nós vivemos, né? Então, queridos, a nossa vida começa a valer verdadeiramente quando Deus toma o controle da nossa vida, por intermédio desse amor, que é algo que nós temos que realmente entender, né? E um dos pontos que eu gostaria de trazer para a reflexão para os amados irmãos, né? Se nós verdadeiramente estamos sendo reconhecidos como cristãos pelo amor, né? Porque nós sabemos que os cristãos, normalmente, eles são conhecidos pelo amor, porque todo cristão, todo religioso apregou o amor de Cristo, apregou a caridade, apregou uma vida de santidade e tudo mais. Mas uma coisa é nós atuarmos no campo da teoria, outra coisa é nós vivenciarmos essa fé, que é o que importa, nós não sermos conhecidos, e sim reconhecidos, que há uma grande diferença do conhecidos para o reconhecidos, né? Eu gostaria de expressar isso, de exemplificar isso, através daquela passagem da parábola do bom samaritano, aonde ia uma pessoa de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos salteadores, né? E os salteadores o espancaram e roubaram dele todos os seus pertences. Ele ficou caído, quase morto num canto, e passou por ele um sacerdote. O que é um sacerdote? É alguém que é conhecido pelo amor, alguém que apregou a palavra de Deus, alguém que realmente procura falar do amor de Cristo. Mas esse alguém que devia estar atrasado pelos seus afazeres, não tomou a devida importância, evidentemente, não vivenciou o amor verdadeiro e passou a largo. Passou um levita também, alguém que é consagrado para louvar a Deus, e também da mesma forma não deu a mínima importância. E quando passa um samaritano, este sim verdadeiramente vivenciou este amor, vivenciou esta fé, e passou a ser mais do que conhecido, e sim reconhecido e reverenciado por todos nós, toda vez que falamos da parábola do bom samaritano, desse homem que sentiu o amor verdadeiro, tomou o seu tempo, tomou os seus recursos e deu prioridade na hora certa para a pessoa que lá estava necessitando. Então, verdadeiramente, esta pessoa foi diante de Deus reconhecida como alguém que vivenciou esse amor. Nós sabemos, amados, que a essência da nossa fé é o amor, porque nós sabemos, e a palavra nos diz, que o amor que opera, que o amor que dá significado, que o amor que faz com que nós vivenciamos uma fé verdadeira diante de Deus, né? Nós sabemos que a essência da fé, né, que é amor, ela está no Senhor Jesus, porque Deus é amor, né? Então, nós temos que viver a nossa fé pelo amor, senão de nada adianta diante de Deus. Eu trago aqui como exemplo, né, o amar a Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela amou a Jesus. Por que ela amou a Jesus? Porque uma mulher que foi extremamente castigada por aquela doença, ela vivenciou praticamente a vida dela inteira doente e certamente esgotou todos os seus recursos materiais tentando resolver os seus problemas na força do braço, como nós falamos, né? na força humana. E no momento em que ela percebeu que ela dependia daquele Deus, que aquele Deus que estava passando diante dela certamente resolveria os seus problemas,
quando ela o amou, quando ela o reconheceu verdadeiramente como Senhor, como alguém que poderia resolver os seus problemas, ela o amou a tal ponto de tocar nas suas vestes, e a sua fé realmente, verdadeiramente fez com que ela, pelo amor, certamente, ela fez com que aquele fluxo de sangue se extinguisse, ela fosse salva por este amor verdadeiro, né? Então, queridos, que amor é este, né? A palavra nos mostra que esse amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, não é o amor como as pessoas falam por aí, é um amor sacrificial, um amor, a fé legítima, que é movida pelo amor, ela é movida pelo amor sacrificial. Então nós temos que entender que o amor que vale diante de Deus não é aquele amor onde nós oferecemos alguma coisa, porém esperamos receber algo em troca. Não, é aquele amor sacrificial, né? A fé legítima, o exercício de uma fé legítima, é uma vida de renúncia e de sacrifícios, né? Nós sabemos que para entrar no reino de Deus, a palavra nos exorta e nos alerta de que somente através de muitas tribulações que nós entraremos no reino de Deus, né? E por que o cristão vive tribulações e vivencia tribulações, vivencia aflições, ainda que tendo a certeza da vitória? Porque nós, no momento que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Então nós estamos nesse mundo, porém nós não somos mais desse mundo. E no momento que nós vivenciamos verdadeiramente a nossa fé, eu creio que as tribulações, elas automaticamente elas passam a ocorrer, e elas são verdadeiramente um indicativo até de que nós verdadeiramente estamos vivenciando a fé. Porque se nós estamos verdadeiramente vivenciando a fé, vivenciando o amor de Cristo, nós estamos fazendo o possível, estamos dando o nosso máximo para o nosso próximo, para saquear das trevas as pessoas que ainda estão nelas, para trazê-las para o reino da luz, para o reino do amor de Deus. E é evidentemente que quando nós buscamos saquear as trevas, para trazer as pessoas para a luz, o que acontece? Nós encontramos resistência, porque o inimigo, ele não quer perder almas para Deus, né? Então o que acontece? Ele impõe resistência. No momento em que nós estamos com a nossa vida tranquila, tudo aparentemente tranquila e tudo mais, nós precisamos, bem da verdade, até nos preocupar, porque nós, se estamos vivenciando uma fé verdadeira, eu tenho certeza de que não há como nós, neste mundo que está envolto de trevas, nós não vivenciarmos tribulações, né? Ainda que nós, é algo muito interessante, porque nós temos a paz de Cristo, nós temos a certeza da vitória, mas nós vivenciamos sim tribulações, porque nós opomos resistência ao inimigo de Deus, que quer fazer com que as almas vão para o inferno. Então, realmente, nós entendemos que a fé legítima, ela é verdadeiramente sacrificial, né? E nós realmente passaremos certamente por tribulações, né? Então, queridos, o amor, como diz a palavra em 1 Coríntios 3, o amor verdadeiro, o amor legítimo, ele é sofredor, né? Ele é sofredor. Por que o amor é sofredor? Justamente por isso, né? Porque nós realmente queremos saquear as trevas, né? Então, e também porque, amados, nós sabemos, e a palavra nos exorta, porque nós travamos uma batalha também no nosso interior entre as obras da carne, os desejos da natureza humana e o fruto do Espírito em nós, não é verdade? Isso é uma batalha que nós travamos no momento em que nós verdadeiramente recebemos a Cristo. É algo em que Deus nos capacita para nós
anularmos os desejos da natureza humana dentro de nós e buscarmos fazer com que o fruto do Espírito prevaleça em nós. Então há uma guerra, uma batalha também, uma luta, né? Uma tribulação que nós temos que vivenciar dia a dia, né? E pela fé, de fé em fé, de vitória em vitória, nós vamos caminhando rumo ao alvo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, queridos, esse amor de Deus que nós estamos nos referindo é um amor, na realidade, se nós vamos nos aprofundando, nós vamos ver que esse amor é um amor incomensurável, um amor impossível de nós entendermos de forma absoluta, né? Ele é eterno, ele, na verdade, não pode ser descrito no todo em palavras, né? Há na Bíblia uma cena, né, que retrata o grande amor de Deus, né? No livro de Gênesis, nós vemos aquele episódio de Abraão, né, que passou 70 e tantos anos de sua vida tentando ter um filho, e a sua esposa, Sara, era estéril, né? E Deus vem a ele e promete que ele teria um filho, né, que seria o filho da promessa, colocando que a Deus nada era impossível, né? E ele vem a ter esse filho 25 anos depois, com quase 100 anos, 99, quase 100 anos de idade. E depois que esse filho se torna jovem, né, Deus vem a ele e requer de Abraão o filho da promessa, e ele prontamente obedece, prontamente ele entende que se Deus deu e Deus quis tomar, Deus era todo poderoso para fazê-lo ressuscitar e voltar à vida. Então ele prontamente, ele entrega, ele atende ao chamado, atende ao pedido do Senhor e se dirige ao Monte Moriá, uma caminhada de 3 dias. Imaginem esse homem, né, que tanto amava aquele filho que era o filho esperado, o filho da promessa, caminhando por três dias nos desertos em direção a Moriá. O que deve ter passado pela cabeça desse homem, né? O sofrimento, as angústias, né? As tristezas, mas ainda assim ele guardou a fé e obedeceu a esse Deus. Quando ele sobe no Monte Moriá e vai realizar o sacrifício, né, Deus o substitui, né, apresentando um cordeiro no lugar daquele, dizendo que ele não deveria mais fazer aquele sacrifício, porque ele provou diante de Deus que ele temia a Deus, né? E nós trazemos isso para lembrar que 2000 anos depois, né, Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, né? E ele no altar, naquela angústia que antecedeu aquele momento da cruz, ele clama a Deus e diz: por que, Senhor, por que me desamparaste, né? Porque ele estava vivenciando um momento em que ele haveria de passar, né, onde ele receberia na cruz todos os nossos pecados, pagaria por nossos pecados. Seria um momento de grande sofrimento, muito mais no aspecto, não só no aspecto físico, como principalmente um momento de separação dele com o Deus Pai, porque o pecado nos afasta de Deus. Naquele momento onde ele tomou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, seria um momento de separação de Deus, de sofrimento extremamente agudo. E naquele momento Deus não substituiu por um cordeiro, porque ele é o cordeiro perfeito, o cordeiro planejado por Deus para nos libertar do pecado,
Então esse é o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor onde Deus dá o seu único Filho, como expresso em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o verdadeiro amor, o amor sacrificial, dar a vida por alguém. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade, queridos? E esse amor, ele é acessível a todos nós que o recebemos pela fé em Cristo. Então, queridos, é um momento de reflexão, de nós pensarmos e meditarmos na palavra, no sentido de entender este amor, que é um amor que nos constrange, porque sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou de uma forma tão grande, né, que deu o seu Filho único e não colocou substituto no lugar, muito pelo contrário, porque Ele queria nos trazer para restabelecer essa comunhão que havia no princípio, que o homem deliberadamente, transgredindo as leis de Deus, né, as leis espirituais, se afastou de Deus. E a única forma de cumprir a justiça, fazer com que o homem voltasse a Deus, seria através de alguém que pagasse esse preço, esse grande preço por nós. Amém, queridos? Então vamos refletir as nossas vidas, entender, cada dia tentar entender que amor é esse, que amor tão bendito, tão maravilhoso, e tentarmos, queridos, nos aprofundar nessa fé, nos aprofundar nesse amor, para que nós tenhamos uma vida de significado diante de Deus e não venhamos a ter uma vida em vão. Então é muito importante nós diariamente buscarmos a Deus em oração, né? A oração que o pastor tem chamado a nossa atenção. Amanhã se inicia uma campanha com a nossa vigília, às 8h30 da noite, né? Todos estão convidados para que nós busquemos a presença de Deus em nossa vida, para que nós tentemos entender, pedir que o Senhor nos revele a cada dia mais, um pouco mais profundo, o que é esse amor, e que possamos vivenciar esse amor verdadeiro. Buscamos buscar cada dia mais essa comunhão com Deus através da oração, através do conhecimento da palavra, pela leitura, pelo estudo, pela meditação da palavra à luz do Espírito Santo. Amém, queridos?